prazer enorme estar com vocês neste novo quadro BO no condomínio. Afinal, quem atua na área condominial, o que mais tem é BO no condomínio. E nós vamos trazer muitos temas de uma forma leve, mas relevante, onde a gente vai trazer e compartilhar momentos da vida condominial, onde muitas vezes me procuram, né, para tirar essas dúvidas e muitas vezes essa dúvida é do colega. Eu vou trazer um caso específico aqui, onde dentro de um condomínio teve uma situação onde uma condômina passou mal dentro do apartamento. Pois bem, ela começou a se sentir mal e contactou a sua família, falando do problema, falou, olha, eu não estou me sentindo bem. E aí falou com o pai não estava perto, conseguiu falar com uma outra pessoa, por fim conseguiu acessar o namorado. Mas isso já havia passado um tempo razoável, em torno de 30 a 40 minutos. Pois bem, o namorado foi até o condomínio, porém ele não tinha cadastro na portaria. Olha que situação. Então, quer dizer, ele não tinha cadastro, a pessoa estava passando mal, chegou na portaria, o porteiro interfonou, ninguém atendeu e aí começou o verdadeiro caos. Pois, a pessoa queria adentrar falando que a pessoa que estava no apartamento estava passando mal. Bom, depois de muita discussão na portaria, foi chamada uma viatura de polícia. Passou-se mais quanto tempo? Aí mais 20, 30 minutos. E a pessoa dentro do apartamento sem ninguém saber efetivamente o que estava acontecendo. E o que ocorreu? Os policiais adentraram o condomínio e foram até o apartamento. E pasmem, bateram na porta. A porta estava fechada, ninguém atendeu e falaram simplesmente que não podiam entrar. Por fim, falaram para contatar quem? O síndico. O síndico que era para resolver. E nós sabemos o quanto que o síndico ele é ocupado no seu dia a dia, ele acaba desenvolvendo diversas atividades, alguns têm mais de um condomínio e muitas vezes até a própria localização é distante. E aí não conseguiram falar com o síndico, porque também era um horário muito tarde, era mais de meia-noite, 11 horas da manhã aproximadamente, enfim. O síndico não conseguiu ser contactado. A viatura de polícia foi embora e a portaria simplesmente falou, olha, não pode entrar porque o síndico não está aqui para autorizar. E aí a situação foi aumentando e por fim, né, após muita insistência, depois de um bom tempo, o pai, né, dessa moça chegou e conseguiram entrar e foram no apartamento e, infelizmente, ela entrou em óbito. Bom, que BO, né, pessoal? Uma vida, né, foi tomada por vários fatores. Primeiramente, a polícia militar poderia ter atuado de forma pontual, pois o poder de polícia dentro de um condomínio, num caso eminente de suposta emergência, até então ali alertada, né, por um familiar ou por um namorado que tinha, né, uma condição íntima, né, não foi ali acatada, eles não avançaram, poderiam ter arrombado. Por fim, a portaria do condomínio poderia ter o treinamento adequado, né, tomar a providência de até mesmo liberar o acesso da pessoa ou acompanhar ir até o apartamento. Não liberou a pessoa. E em terceiro, tentaram contactar o síndico para que o síndico pudesse liberar a entrada desta pessoa, deste namorado dessa moça. Ou seja, uma sequência, né, de situações que resultaram no óbito. E quando nós recebemos essa situação, de quem que será a responsabilidade a partir de então, né? Independentemente da responsabilidade, o bem maior, né, que é a vida, acabou sendo perdida dessa condômina, né? E aí começou a grande discussão. É responsabilidade da síndica? É responsabilidade da polícia militar? É responsabilidade da portaria? Haviam moradores que até a conheciam, que também não tomaram nenhum tipo de providência, que poderiam também, eventualmente, ter tomado alguma ação. Poderia ser também responsabilidade dessas pessoas? A gente pode caracterizar isso como uma omissão de socorro? Como que nós tratamos esse tipo de situação dentro do condomínio? As empresas estão preparadas, a portaria está preparada e treinada para esse tipo de adversidade?
O síndico, ele responde civil e criminalmente. Quando ocorre esse tipo de situação, ele costuma dar algum tipo de orientação tanto para os condôminos quanto para a própria portaria. As empresas, quando são terceirizadas, elas estão aptas e preparadas para esse tipo de situação. A própria polícia militar, que poderia ter atuado ali, ela acabou sendo omissa dentro de um contexto, poderia ter atuado. Então, nós observamos aí uma sequência de erros. E qual seria a melhor providência neste momento? Né? Que você, morador, eventualmente poderia até você, como morador, tomar. Em caso de emergência, pessoal, a omissão de socorro ela não pode ocorrer. Se eu tenho alguma situação de socorro dentro do condomínio, você deve tomar providência. A portaria, em caso de algum tipo de situação onde oferece algum risco iminente, ela deve atuar na prevenção, se não se caracteriza como omissão de socorro. Então, você não pode transferir a responsabilidade simplesmente para o síndico que nem lá está. Cada profissional, dentro da sua atribuição, ele tem o seu papel. Contudo, você como cidadão, como vizinho, como morador, como ser humano, você também não pode se excluir desta obrigação, que é uma obrigação legal, e ela acaba sendo tipificada na esfera penal. E olha que situação, né? Olha que desdobramento. E aí vira um grande problema para o síndico, um grande problema para o condomínio, porque é claro que a responsabilização ela acaba caindo sobre a gestão como um todo, né? Os desdobramentos que surgirão no futuro, tanto na esfera civil quanto criminal, tanto para a empresa de portaria, quanto para síndico, ou eventualmente para aqueles que participaram ali, como que vai ser apurado isso no futuro? Né? Então, nós nos deparamos com situações dessa natureza continuamente. Eu não posso entrar dentro do apartamento. Primeiro, que está dentro da convenção, o síndico tem total autonomia para adentrar dentro do apartamento, principalmente quando há algum tipo de situação que envolva a vida. Então você não pode simplesmente pensar que por você não ter a chave do apartamento, por você não ter a autorização eventualmente do proprietário, mas você tendo ciência que existe um risco iminente ali dentro da unidade autônoma, você não vai adentrar. Você tem que adentrar. Um vazamento de gás, por exemplo. Você, como síndico, você não vai adentrar, você tem que adentrar e tomar providência. Chamar o corpo de bombeiro, chamar a quem de direito para que os problemas sejam resolvidos e sanados sem maiores complicações que nem nós tivemos esse triste desdobramento com o falecimento desta condômina. Então, para você, síndico, quando acontecer esse tipo de situação, tome a providência, atue com serenidade, atue com certeza dentro do exercício de cidadão, dentro do teu papel de síndico como responsável civil e criminal por aquela coletividade. E você, dono de terceirizada, fica a dica também. Treine seus funcionários, oriente, passe esse tipo de informação que é fundamental. Isso pode fazer toda a diferença e pode salvar vidas. E aqui, o teu BO é nossa solução. Sempre que surgir alguma coisa, mande pra gente. É isso aí.